Olá, pessoal. Eu sou a professora Oraides Marcon, professora das disciplinas Direito Individual do Trabalho e Direito Coletivo do Trabalho da Faculdade Cenezista de Osório, FACOS. Eu estou aqui hoje para falar para vocês sobre o trabalho doméstico. Nós tivemos uma emenda constitucional, a número 72 de 2013, que trouxeram vários direitos aos trabalhadores domésticos, mas que pendia de uma regulamentação. A Lei Complementar 150, de 1º de junho de 2015, trouxe essa regulamentação. Portanto, algumas situações que eram cinzentas no ramo do direito, agora estão disciplinadas na Lei Complementar 150, de 2015. Uma delas é com relação ao que caracteriza o trabalho doméstico. O trabalho doméstico é aquele que é prestado no âmbito residencial, onde não tem fins lucrativos e é exercido por mais de 2 dias na semana. Então, a lei complementar hoje já disciplinou quantos dias na semana caracteriza o vínculo de emprego do trabalhador doméstico. Mais de 2 vezes por semana. Portanto, as diaristas que trabalharem mais de 2 vezes por semana terão o vínculo de emprego reconhecido judicialmente ou não, e a carteira do trabalho deve ser anotada em 48 horas após a sua admissão. Além disso, nós tivemos várias outras alterações com relação ao trabalho doméstico, onde foi regulamentado a questão do FGTS, que era facultativa anteriormente pela Lei 5859 de 72, que foi revogada pela Lei Complementar 150 de 2015. Hoje, o FGTS do empregado doméstico é obrigatório, ou seja, o empregador deverá depositar sempre até o dia 7 de cada mês, 8% sobre o valor da remuneração, além daquele valor que é referente à multa rescisória por dispensa por justa causa. Isso está previsto na lei através de uma guia única, onde o empregador doméstico vai recolher o FGTS, essa multa compensatória, a questão do acidente do trabalho e também lá a parte que é a contribuição previdenciária do empregador e do empregado doméstico. Além disso, ficou também delimitado a jornada de trabalho do empregado doméstico, que é 8 horas diárias, 44 semanais. A partir disso, o empregado, então, está sob regime de horas extraordinárias. A lei instituiu uma coisa que é divergente da tutela geral, que é o acordo individual entre empregado e empregador para compensar essas horas extras. Portanto, o empregado poderá compensar as horas mediante acordo individual do trabalho com o seu empregador. Não há necessidade de negociação coletiva, não há necessidade de acordo coletivo ou convenção coletiva. Isso é uma inovação da lei. Da mesma forma que a hora extra vai ser paga com adicional de no mínimo 50% sobre a hora normal. O empregado doméstico terá como repouso semanal remunerado o domingo preferencialmente. Portanto, domingos e feriados trabalhados sem folga compensatória, o empregador terá que pagar ao empregado o domingo e o feriado em dobro sem prejuízo da remuneração normal do repouso semanal remunerado. Outro detalhe importante que a lei trouxe é que essas horas que são feitas a mais, poderá haver um acordo de compensação de horário, limitados a 40 horas. Ou seja, se o empregado fizer 60 horas semanais, ou melhor, 60 horas extras mensais, ele poderá compensar as horas trabalhadas a mais. Mas o certo e inarredável é que a lei diz o seguinte, que as primeiras 40 horas deverão ser pagas. As 20 faltantes, o empregador terá que pagar como hora extra se ele não tiver a oportunidade de compensá-las num período de 1 ano. Mas a lei também admite que essas primeiras 40 horas, dentro do mês, possa haver compensação quando o empregado trabalhar mais num dia e sair mais cedo no outro. Ou seja, ele poderá compensá-las, essas 40 primeiras horas, dentro do próprio mês. O que não vai poder fazer são as excedentes, ou seja, posteriores ao mês. Então, se for compensado dentro do mês, essas 40 primeiras horas poderão ser compensadas e o empregador não terá que pagá-las. Muito bem. Hoje, é obrigatório que o empregador doméstico tenha o controle da jornada de trabalho do empregado. Seja ele manual, através de livro-ponto, né?
cartão ponto, folha ponto. Hoje, os condomínios mais organizados já possuem até uma sala que é para o repouso, né, a intrajornada dos empregados, ou seja, aquele período que ele tem de descanso, que a lei determina que é no mínimo 1 hora, no máximo 2, para ele fazer o seu intervalo para descansar e se alimentar, existem alguns condomínios que já possuem até uma sala especial para que esses empregados possam ali descansar. O grande problema que o empregador doméstico está encontrando hoje é porque, via de regra, ele não tem quase contato com o seu empregado, com a sua empregada doméstica. Ele sai de manhã e volta à noite, então ele não tem como ver se o controle de horário está efetivamente sendo preenchido. Mas ele deverá comprovar se o empregado registra o horário de entrada, o horário do intervalo e o horário de saída. Se isso não estiver sendo feito, o empregador corre um grande risco de, posteriormente, ele ter uma ação trabalhista e ter ser condenado em horas extras, pelo intervalo não usufruído ou por hora extra ali, né, registrada pelo empregado indevidamente. Então, esse controle é feito pelo empregado, mas também o empregador deve ver se o empregado está efetivamente registrando a sua jornada de trabalho. Outra situação que é importante é que o controle, ele não pode ser registrado sem nenhuma variação. Por exemplo, o empregado não pode registrar que entrou às 8, saiu às 12, entrou às 13 e saiu às 17, porque não há variação no livro ponto, no cartão ponto. E nós temos uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, que é a súmula 338, que diz que, se não houver variação na batida do cartão, esse cartão é inválido para comprovar a jornada de trabalho, podendo ela ser comprovada por outros meios de prova, como, por exemplo, testemunha. Mas que é difícil, né, na testemunha, porque, como se trata de âmbito residencial, é difícil se comprovar efetivamente a hora que o empregado está entrando, está saindo, o que ele está fazendo dentro da residência, por exemplo, num apartamento. Exceto se o porteiro ficar, né, do prédio controlando esse tipo de coisa para os empregadores domésticos, mas também não é, né, o meio viável e correto que a lei determina. Então, essa questão da jornada é uma questão bastante delicada. Da mesma forma que também foi estendido ao empregado doméstico o direito de receber adicional noturno. E o adicional noturno é todo aquele trabalho prestado das 22 horas de um dia às 5 horas do outro dia, sendo que a hora noturna ela é reduzida, ela tem 52 minutos e 30 segundos, portanto o empregado trabalha 7 horas, mas recebe 8. Em face disso, o adicional noturno é 20% sobre a hora normal, portanto, além dele receber a hora normal, ele vai receber o adicional noturno, levando em consideração a hora noturna reduzida, que é 52 minutos e 30 segundos. Essas situações são situações novas, principalmente para aqueles empregados que residem no local de trabalho, tem que ter muito cuidado em face da questão das horas extras e do adicional noturno. Então, deve ser muito bem, né, combinado com o empregado qual é efetivamente o seu horário e que ele deve registrar corretamente o horário que ele está trabalhando e as suas pausas também, sob pena do empregador ter que depois pagar as horas extras para ele, né, judicialmente. A mesma coisa também que se admite hoje o contrato por prazo determinado do empregado doméstico em duas situações. Primeiro, o contrato de experiência, que já era possível, que o prazo máximo do contrato de experiência é 90 dias. Dentro dos 90 dias, ele pode ter uma prorrogação. Ou seja, nós podemos fazer um contrato por 30, prorrogados por mais 60. Um contrato de 60 dias, prorrogados por mais 30. Um contrato de 45, prorrogados por mais 45. Mas o certo, inarredável, é que não pode ultrapassar 90 dias. Mas a lei criou uma possibilidade de nós termos um contrato por prazo determinado que pode ser de, no máximo, 2 anos. E dentro desses 2 anos pode ter uma prorrogação. Então, pode ser 1 ano, mais 1 ano e 6 meses, mais 6 meses. Admite isso lá no seu artigo 5º, naqueles casos em que haja uma necessidade para substituição de trabalhador regular. Por exemplo, alguém que tem uma empregada doméstica que ganhou nenê, ficou em licença maternidade por 120 dias, o empregador doméstico poderá contratar uma outra empregada a tempo, né, por prazo determinado, para substituição
desta pessoa. Ou imaginemos que a empregada sofreu um acidente, está recebendo auxílio doença acidentário. Nesse período que ela estiver em benefício previdenciário, o empregador poderá também contratar um outro empregado para trabalhar a tempo parcial, ou melhor, digo, por prazo determinado, para substituir este empregado que está em benefício previdenciário. Ou mesmo, se ele ficar doente e estiver em auxílio doença, ele poderá também contratar por prazo determinado um outro empregado para substituí-lo, desde que o faça, e o contrato tem que ser escrito, deve haver esta menção que ele está substituindo, né, um empregado com o nome de fulano de tal, enquanto ele estiver em benefício previdenciário. Significa dizer que, do retorno do benefício previdenciário, né, esse outro empregado pode ser, então, afastado. O problema é que se determina exatamente o período do afastamento, 1 ano, a lei determina, conforme determina no artigo 479 para os demais, né, empregados, que caso o empregador queira rescindir o contrato antes do término do prazo, o empregador vai ter que indenizar o empregado pela metade daquilo que está faltando até terminar o contrato por prazo determinado. Então, tem que ter cuidado com isso, porque se a empregada está em licença por doença e não se tem exatamente a data do seu retorno, se fizer um contrato por prazo determinado por 1 ano e 2 meses depois ela volta, significa que está faltando ainda mais 10 meses para terminar esse contrato por prazo determinado. E aí o empregador terá que indenizar esses 10 meses pela metade, esse empregado que foi contratado por prazo determinado. Então, a questão de colocar este prazo é muito delicada e não se tem exatamente como saber qual é a data do retorno do benefício previdenciário. Então, tem que ter atenção, porque se colocar 1 ano, se ele retornar, ele vai ter que indenizar aquilo que está faltando para terminar esse 1 ano que está faltando para o contrato por prazo determinado. Da mesma forma, se o empregado quiser pedir demissão antes do término do prazo do contrato, ele vai ter que indenizar o empregador pela metade do que está faltando. É, né, uma correlação que a lei faz, tanto um quanto o outro. Quando quiser rescindir o contrato antes do término do prazo do contrato por prazo determinado, vai ter que indenizar pela metade o outro. Nos contratos por prazo indeterminado, que não existe prazo, existe a figura do aviso prévio. E a lei complementar trouxe também para o trabalhador, ou melhor, para o empregado doméstico, o direito de receber 30 dias no mínimo de aviso prévio. Além do aviso prévio proporcional por tempo de serviço, que a cada ano o empregado tem direito a receber 3 dias de aviso prévio por ano trabalhado, limitado a 60 dias. Ou seja, a Constituição Federal, lá no artigo 7º, diz que o aviso prévio será de no mínimo 30 dias. Então, independentemente de quanto tempo esse empregado trabalhou, se ele for despedido sem justa causa, ele vai ter direito a receber 30 dias. E a lei ainda acrescentou: a cada ano de trabalho, ele vai ter direito a 3 dias de aviso prévio proporcional por tempo de serviço. Por exemplo, se ele trabalhou numa casa 5 anos, ele vai ter direito a 30 dias de aviso prévio, mais 3 dias por cada ano. Como foram 5, nós vamos multiplicar 3 vezes 5, vai ter mais 15 dias. Portanto, o aviso prévio proporcional por tempo de serviço será 15, mais os outros 30, ele vai receber 45 dias. E não esqueçam que o aviso prévio proporcional por tempo de serviço e o aviso prévio mínimo de 30 dias, ele se projeta para todos os efeitos do contrato de trabalho. Portanto, sobre esses 45 dias, deverá haver o pagamento de 13º, de férias com 1/3 e de FGTS. Sobre esse período, deverá o empregador pagar o 13º salário correspondente a esse período, as férias correspondentes com 1/3 desse período, proporcionais, né? E mais o fundo de garantia, ou seja, deverá haver o depósito na conta vinculada desse período dos 45 dias, que é o exemplo que eu dei para vocês, ok? Muito bem. Além disso, nós temos também uma situação que trouxe ao empregado doméstico o direito de ser beneficiário do acidente do trabalho. O acidente de trabalho está previsto na Lei 82/13 de 91, que é lá no artigo 118, que diz que do retorno do benefício previdenciário, o empregado terá 12 meses de estabilidade provisória. Portanto, se o empregado ou a empregada doméstica sofrer um acidente de trabalho e entrar em benefício previdenciário
por auxílio doença acidentário, ele terá estabilidade provisória no emprego. Da mesma forma que se a empregada ficar grávida dentro do contrato, né, de trabalho, ela terá direito também à estabilidade provisória, que é da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Então, essas estabilidades, a estabilidade da gestante já era garantida, o que foi estendido é a questão da estabilidade por acidente de trabalho. Inclusive, lá na guia única já tem lá também um coeficiente que é calculado para o percentual que o empregador já vai pagar naquela guia em caso de acidentes do trabalho. Então, pessoal, essas são algumas alterações trazidas pela Lei Complementar 150 de 2015 e vocês têm que tomar cuidado com o seguinte, a Lei Complementar, ela revogou a lei, o artigo da Lei 8.009, que traz a questão da impenhorabilidade do bem de família. Lá antes, as reclamatórias trabalhistas de empregadas domésticas ou empregados domésticos era a única que poderia se penhorar o bem de família. Nesta lei complementar, ela revogou expressamente esse artigo da Lei 8.009, portanto, hoje, as ações trabalhistas, onde nós vamos ter uma execução trabalhista de empregado doméstico contra empregador doméstico, não pode mais penhorar o bem de família. Portanto, aquela possibilidade que nós tínhamos na Lei 8.009 foi retirada pela Lei Complementar. E isso é uma questão bastante nova e que muitas pessoas ainda estão fazendo algumas confusões, porque a lei anterior, ou seja, a Lei 8.009, havia essa possibilidade da penhora do bem de família. Era uma exceção à regra da impenhorabilidade do bem de família. Então, me parece que essas são as alterações mais relevantes, embora hajam outras, porque também nós temos a questão da jornada a tempo parcial, que admite que o empregado doméstico seja contratado a tempo parcial, que é no máximo 25 horas semanais. E aí nós temos uma inovação que na tutela geral não se admite que o empregado que está sob regime de trabalho parcial faça hora extra. Aqui na lei complementar admite, desde que a jornada seja limitada a 6 horas, o empregado pode fazer 1 hora extra quem trabalha a tempo parcial. Então ficamos por aqui e numa próxima oportunidade nós trazemos novas novidades aí sobre o empregado doméstico, o empregador doméstico.